Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 1 até ao versículo 3. Mateus, capítulo 16, versos de 1 a 3. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler alguns textos. Então mantenha sua Bíblia aberta. Se você está perto de alguém que não tem a palavra, você poderá então compartilhar a Bíblia. Ou se você tem o seu celular, o seu iPad, enfim, abra a palavra de Deus. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus, e para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Interessante essa pergunta, não é? Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Queridos, os religiosos do tempo do Senhor Jesus, estes religiosos com quem ele conversa, apesar de tão estudiosos da palavra, apesar de tão zelosos do cumprimento das suas tradições, eles não conseguiram discernir em Jesus o Messias de Israel. E por isso vieram a rejeitar o Senhor. O Senhor os acusa de serem capazes de discernir o tempo físico. Sabiam discernir, olhar para o céu e saber que tempo faria, mas eram absolutamente incapazes de discernir o tempo espiritual. O ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que a igreja do Senhor Jesus, em nossos dias, ela corre o risco de cometer o mesmo erro e o mesmo equívoco daqueles religiosos, podendo até mesmo esfriar ou apostatar na fé, se não discernir espiritualmente o tempo que estamos vivendo. Queridos, o mundo, de um modo geral, as pessoas ao nosso redor, elas possuem apenas discernimento político, discernimento ideológico, discernimento social, econômico, sociológico, antropológico, mas o homem natural, o homem não convertido, ele não pode enxergar as coisas do Espírito de Deus. Somente os cristãos podem fazê-lo. Irmãos, e aqui eu fico pasmado, sabe com o quê? Os crentes normalmente são vistos pelas pessoas ao nosso redor como pessoas de inteligência de mediana para baixo. Os crentes são vistos como pessoas quadradas. Mas olhem, entendam isso nessa manhã. Não há no mundo pessoas como os crentes. A visão espiritual só o crente em Cristo tem. É por isso que o inimigo tem tanta raiva de crente. É por isso que o inimigo tenta humilhar tanto o crente. Está sendo humilhado, meu irmão? Louve e glorifique a Deus. O diabo está irritado com você, porque você conhece mais do que todo mundo. Irmãos, o crente mais humilde é mais sábio espiritualmente do que o homem mais inteligente que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque ele pode discernir o que ele pensa, e aquele não pode discernir aquele que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. É uma pena que às vezes os próprios crentes têm o complexo gafanhoto. Eles têm aquele complexo dos 10 espias lá do Velho Testamento. Eles olham aquelas sumidades e ficam apavorados. Meu irmão, não estou fazendo apologia da ausência de estudo, não. Devemos estudar, nos formar, ser os melhores, mas o crente mais simples no Senhor Jesus Cristo pode ser até iletrado e inculto, mas se ele é convertido a Jesus Cristo, ele pode discernir o coração e a mente de um doutor, e este nada pode fazer espiritual em relação à sua vida. Essa é a bênção, essa é a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Somente os crentes no Senhor Jesus podem enxergar as coisas do Espírito de Deus.
Deus. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de lhes falar, irmãos, acerca de 3 grandes desafios da igreja nos tempos que nós estamos vivendo. E nessa manhã, então, quero compartilhar com você, à luz do texto lido, esse tema, grandes desafios para a igreja hoje. A gente vê a igreja caminhando por tantos caminhos, alguns deles talvez até mesmo descaminhos, mas queridos, olhando a palavra de Deus, olhando essa advertência do Senhor Jesus, eu creio que existem alguns grandes desafios para a igreja. Ainda estamos no mês do aniversário, ainda estamos pensando nos 51 anos de organização desta igreja, e pensando nisso, eu quero então trazer para você a reflexão acerca dos grandes desafios. Quais são alguns, não todos naturalmente, haverão outros desafios, mas eu quero nesta manhã compartilhar com você 3 grandes desafios da igreja para esse tempo presente. E um primeiro grande desafio da igreja de hoje é exatamente esse, irmãos, é discernir o tempo. É discernir o tempo em que nós vivemos. Lá em Romanos capítulo 13, verso 11, você não precisa abrir nesse texto, porque ele está aí, teremos outros para você olhar, mas lá em Romanos 13, 11, olha o que diz a palavra de Deus: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sabe de uma coisa interessante? A palavra tempo nesse texto não é cronos. Não é cronos. Sabe por quê? O cronos, o homem natural sabe discernir, mas o kairos, só o homem espiritual. Por isso o Senhor traz essa mensagem à igreja. Só a igreja tem o discernimento da era, do kairos de Deus. O mundo só pode entender cronos, mas tempo nesse texto não é cronos, é kairos, é era. E o que a Bíblia está dizendo é: façam isto compreendendo o tempo, discernindo a era, do ponto de vista espiritual que nós estamos vivendo. E meus irmãos, aqui nós precisamos discernir algumas verdades muito importantes. Eu tenho algumas aqui, poucas. Primeiro, nós precisamos discernir isso. Nós estamos vivendo o tempo da aproximação do anticristo. A Bíblia fala sobre o espírito do anticristo e a Bíblia fala sobre a encarnação do anticristo. O espírito do anticristo está no mundo desde que Cristo Jesus veio. É todo o espírito contrário ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que haverá de surgir um homem que será a encarnação deste anticristo, que se levanta contra tudo o que é do Senhor Jesus Cristo. Esse homem terá a força e o poder de Satanás, e ele virá para arrasar com o mundo ao nosso redor. E nós precisamos, irmãos, discernir a aproximação do anticristo. E nós podemos perceber isto acontecendo cada vez mais através dessas convulsões ao nosso redor. Abra lá em Mateus 24, 6 e 24, 7 e veja o que diz a Bíblia. Mateus 24, 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Rumores de guerra, rumores de problemas que estão acontecendo. Eu chamo isso ali de convulsões políticas, econômicas generalizadas. Irmãos, nós estamos vendo isso debaixo dos nossos olhos. Vocês estão assistindo isso nos noticiários a cada dia, nos jornais, nas revistas, aqueles que assinam jornais econômicos. Isso está estampado nas páginas. O mundo está mergulhado numa crise generalizada, uma crise política, uma crise econômica. E meus amados irmãos, eu creio, à luz da Bíblia, que estas crises estão pavimentando a estrada que fará surgir o anticristo. Hoje já se ouvem vozes, na Europa especialmente, de homens, de líderes dizendo: nós precisamos de um homem que dê jeito nessa situação. Há um clamor hoje no mundo por um homem que traga paz econômica, que traga paz social. Há um clamor no mundo. Por isso a igreja precisa estar discernindo, precisa estar atenta àquilo que está acontecendo ao seu redor.
Irmãos, o mundo jamais terá essa percepção. Vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum, a não ser na igreja e na palavra de Deus, porque o mundo não tem essa percepção, o mundo não tem esse discernimento, convulsões sociais, naturais. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 24, diz lá: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Qual é a preocupação de hoje, irmãos? O mundo, lá pelos anos 2030 a 2050, não terá mais comida. Há uma preocupação muito grande hoje em relação ao Brasil, sabe por quê? Porque a percepção é de que o Brasil será o celeiro do mundo. Não há país hoje no mundo que reúna as condições que esse país tem de alimentar a humanidade. Irmãos, esse país é um país, esse país nas mãos de... Deixa para lá. Mas há uma preocupação muito séria com a questão da fome. A fome é uma realidade. Pessoas, milhões de pessoas morrem no mundo de fome. E isso nos sinaliza, isso são sinais. A igreja precisa estar atenta. A igreja precisa estar atenta. Irmãos, nós não temos que ficar murmurando e apavorados e assustados. O Senhor falou, olha, isto vai acontecer. Não que nós queiramos que aconteça, mas tudo isso pavimenta a aproximação do anticristo. Haverá um clamor cada vez maior. O texto fala sobre terremotos. Hoje a comunidade científica está atenta a essa questão, porque o número de terremotos tem aumentado muito e as pessoas estão atentas a essa realidade. Convulsões que estão acontecendo. Para o mundo, apenas questões normais ou naturais, mas para a igreja, elas são, na verdade, sinais claros de que a palavra de Deus está se cumprindo. Por isso a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa discernir esse tempo de aproximação do anticristo, mas a igreja precisa discernir também um tempo muito mais maravilhoso, que é o tempo da aproximação da volta do Senhor Jesus Cristo. Igreja, Cristo Jesus está voltando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade bíblica. O Senhor Jesus Cristo está voltando e nós podemos perceber também essa volta do Senhor. Há dois fatores, há talvez outros, mas eu quero colocar dois fatores aqui. Irmãos, o aumento do engano e da iniquidade a níveis absolutamente insuportáveis, de tal sorte que os próprios não crentes, os próprios incrédulos, eu tenho lido artigos de pessoas não cristãs que se levantam contra a iniquidade dos nossos dias. Mas abra a Bíblia, não creia no que eu falo, mas creia na palavra de Deus. Abra lá em Mateus 24, já está aberto, não é? Verso 5, veja: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Verso 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então vejam, queridos, é um ministério do engano, é o ministério da iniquidade. Irmãos, isso está acontecendo em nossos dias, debaixo do nosso nariz, está acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão sendo enganadas, estão surgindo falsos profetas, falsos pastores, pessoas se denominando de tantas coisas, mas pregando o erro, desviando as pessoas do evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, ainda que realizem grandes sinais e maravilhas. Ainda que realizem sinais e maravilhas. Irmãos, sinais e maravilhas não significam que vem do coração de Deus para o seu povo. Precisamos estar atentos, precisamos olhar, precisamos ver a vida desses homens, a mensagem que pregam, se está na palavra de Deus ou não. Cuidado com o engano. Irmãos, está surgindo dentro das próprias igrejas, pessoas estão se levantando para pregar aquilo que não está na palavra de Deus. Fiquem atentos, confiram com a Bíblia, façam como aqueles crentes bereanos,
Sempre me impressiona muito aquele episódio. Irmãos, quando Paulo chegou em Bereia, Paulo não disse: olha, vocês têm que acreditar porque eu sou Paulo. Eu sou apóstolo Paulo. Vocês precisam acreditar no que falo. Não, não foi isso. Paulo pregava e aqueles homens iam lá nas Escrituras e eles conferiam nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com a Bíblia. Meu irmão, você não pode aceitar tudo que você ouve. Você precisa conferir com as Escrituras sagradas. Não importa quem está pregando, não importa se é quem quer que seja. Pode ser a pessoa que faz os maiores milagres, mas sabe, Satanás faz milagres também. A palavra de Deus diz que o inimigo de nossas almas faz milagres. Satanás cura. Na verdade são curas mentirosas, mas ele cura. A pessoa tem a sensação de estar curada. Satanás faz tantas obras na vida das pessoas. Ele faz obras na vida das pessoas. Por isso, meus irmãos, estejam atentos. Esse ministério do engano, esse ministério da iniquidade, da maldade. Irmãos, essa maldade é uma disposição do coração para ser mau. É uma maldade que vem de um coração cada vez mais longe de Deus. E essa maldade, ela gera essa vida iníqua, essas práticas iníquas que nós estamos vendo aí ao nosso redor. E como eu lhes disse, há pessoas que não são cristãs, que não frequentam nossas igrejas, mas que estão incomodadas com tanta maldade, com tanta iniquidade. E o que é isso? É um sinal de que Cristo Jesus está voltando. E a igreja precisa o quê? Estar preparada para a volta do Senhor. Mas irmãos, a volta de Cristo está se aproximando, porque o que estamos percebendo hoje também é um aumento da violência, é um aumento da perseguição aos cristãos. Foi dito aqui semana passada e é uma verdade. Irmãos, hoje o cristianismo é a religião a ser combatida. Hoje você pode ser o que você quiser ser. Você pode ir para a praça com um banquinho e pregar o que você quiser, menos Jesus Cristo de Nazaré. Você sabia disso? É verdade. Você é muçulmano? Você é bem-vindo. Você é qualquer outra religião? Você é bem-vindo. Você é esotérico? Melhor ainda. Você tem pirâmides? Você tem toda aquela parafernália esotérica? Você é muito bem-vindo. Você tem qualquer tipo de religiosidade? Você é muito bem-vindo. Mas você fala de Jesus, as pessoas voltam as costas e as pessoas se proíbem de falar. O cristianismo é a religião a ser calada. É a religião a ser calada. Irmãos, hoje há cristãos morrendo nesse instante em que eu estou pregando aqui. Cristãos estão morrendo. Sangue está sendo derramado porque alguém confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que é isso, igreja? É que Jesus Cristo está voltando e a igreja precisa se preparar, a igreja precisa discernir, a igreja não tem que ter medo, a igreja precisa experimentar a graça, o poder do Senhor Jesus, e a igreja precisa em uníssono se levantar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos queridos, Cristo está às portas. Você está preparado? Você está preparado para subir com Jesus? Irmão, abra seu olho nessa manhã. E se Jesus voltar agora? Olha, nem todos os que vão estar dentro das igrejas vão subir com Jesus. Então você se prepare. Cristo está às portas e a igreja precisa estar preparada. Mas nós precisamos ainda discernir duas outras verdades que a palavra de Deus nos ensina. A necessidade de estar firmes diante da tribulação. Abra lá em Marcos 13, 23 e veja o que diz a Bíblia. Evangelho de Marcos 13, 23. Veja o que diz lá a palavra do Senhor. E depois Lucas. Marcos 13, 23. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. O Senhor nos avisou. A igreja, ela não é apanhada de surpresa. O Senhor nos avisou dessas verdades. Por isso, nós precisamos estar firmes diante da tribulação. Diante da tribulação que já está vindo sobre
o mundo e sobre a igreja e sobre os crentes no Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos avisou para que nós possamos estar firmes diante de toda e qualquer tribulação que virá. Esta tribulação, irmãos, ela tem uma característica bem especial. Essa tribulação é a perseguição que você vai sofrer por você ser do Senhor Jesus Cristo. No seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, com os seus amigos, você vai ser discriminado, porque você é um crente no Senhor Jesus Cristo. Você vai ser mal visto, você vai ser segregado, você vai ser colocado de lado. É interessante como hoje o mundo tem assim, uma sensibilidade tão grande a qualquer palavra que é dita e logo dizem discriminação. Discriminação. Mas, queridos, aquilo que mais vamos e já estamos experimentando é a discriminação, porque nós somos do Senhor Jesus Cristo. Esta tribulação que aí está, esta tribulação é o preço de sermos do Senhor e não abandonarmos a nossa fé. É o preço da nossa firmeza, é o preço da nossa convicção. É a tribulação que virá. Você vai sofrer a perseguição, você vai sofrer a luta, a dificuldade, a oposição, simplesmente porque você é de Cristo Jesus. Você é um excelente profissional, mas você não é promovido. Você é um excelente profissional, mas você é humilhado. Você é um excelente profissional, mas você é tirado das melhores equipes. E você diz: Deus, o que está acontecendo? Por que me tiraram? Porque você é crente no Senhor Jesus Cristo. E você então vai passar e enfrentar tribulações. O Senhor já nos avisou antecipadamente para que quando acontecer, você não desanime, você não desista, mas você vai em frente, firme no Senhor Jesus Cristo. E Ele será a sua força, e Ele estará com você, e Ele te levará, e você o glorificará, e a sua vida será bênção nas mãos do Senhor. Mas, queridos, discernir ainda a necessidade de estar convictos da nossa salvação, da nossa libertação. Abra lá em Lucas, capítulo 21 e verso 28. E veja o que diz a palavra do Senhor. Lucas 21, 28. Abra lá. Diz assim a palavra de Deus: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Irmãos, esse texto me encanta. Sabe por quê? Quando começarem a acontecer estas coisas, que coisas? Essa perseguição, essa tribulação, essa oposição, essa luta. E o Senhor Jesus diz que nós devemos fazer o quê? Em primeiro lugar, o quê? Levantar a cabeça. E quem levanta a cabeça é aquele que é o quê? Vitorioso. Vitorioso. Levantar a cabeça. Levanta a cabeça, meu irmão. Você que está aqui nessa manhã, passando por luta, dificuldade, o Senhor diz: levanta a cabeça. Levantar a cabeça e olhar para onde? Olhar para o céu, de onde o Senhor Jesus está voltando. Então, meu irmão, quanto mais for o sofrimento, a luta, a tribulação, levanta a cabeça, olha, quem sabe você vai ver o Senhor Jesus voltando, os céus se abrindo e Cristo voltando em glória para a sua igreja. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Estarmos convictos, irmãos queridos, a igreja que não vai apostatar, a igreja que não vai se desviar da fé, é uma igreja cujos membros estão convictos da sua conversão, da sua salvação, do seu livramento pelo Senhor Jesus Cristo. Então você levante a cabeça. A ideia é essa, meu irmão, você está sendo perseguido, levanta a cabeça. Você está sendo humilhado porque você é do Senhor, levanta a cabeça nessa manhã. Na sua casa todo mundo está desfazendo de você, levanta a cabeça em nome de Jesus. Olha para o Senhor e diga: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu socorro, a minha salvação está mais perto. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, a Bíblia diz: levantem a cabeça de vocês, não fiquem cabisbaixos, não fiquem desanimados, não fiquem desacorçoados, levantem a cabeça de vocês e olhem e saibam, o Senhor Jesus está voltando, as trombetas estão soando e o seu nome será aclamado, e Ele virá
para buscar a sua igreja. Por isso, queridos, precisamos discernir isso, estar firmes diante das tribulações. Precisamos de firmeza e convicção. Crentes firmes no Senhor, crentes convictos. Irmãos, firmeza diante da tribulação, ela virá. O Senhor falou, não tem jeito, meus amados irmãos, a tribulação virá. Mas o Senhor diz, quando tudo vier, estejam convictos e certos de que a salvação de vocês está mais perto. A consumação da nossa vida em glória com Cristo está para acontecer. Por isso a igreja precisa se levantar. Ah, meus irmãos, como nós encontramos nos dias de hoje tanto crente de cabeça baixa. Não é verdade? Tanto crente de cabecinha baixa, tanto crente desanimado. E aí, meu irmão, olhando para o chão. Meu irmão, não olha para o chão. O Senhor não vem do chão, o Senhor vem do céu. Levante os olhos para o céu. Para de olhar para o chão. Pare, meu irmão e minha irmã. Pare de se queixar. Pare de dizer, diga, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, o tempo da nossa redenção está chegando. O tempo da igreja subir está chegando. O tempo do nosso encontro com o Senhor está chegando. O tempo das bodas do Cordeiro está chegando. E a questão nessa manhã é: você vai participar? Você vai subir? Irmãos, eu só posso responder por mim. Não posso nem responder pela minha mulher, porque a Bíblia diz que estarão dois na cama dormindo, um será levado e outro será tomado. Está amarrado em nome de Jesus. Lá em casa está amarrado. Está amarrado, não está, irmã Ruth? Está amarrado, está amarrado. A Bíblia fala, né? Naturalmente dizendo isso, que um será levado, o outro será tomado. Mas está escrito na Bíblia, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome eu fazia isso, eu fazia aquilo, e o Senhor dirá abertamente o quê? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Por isso, querido, você está olhando para mim? A questão não é se você conhece o Senhor, a questão é se o Senhor te... Será que o Senhor conhece você? Essa é a grande questão. Então, queridos, esse é o primeiro grande desafio da igreja, é discernir o tempo. Mas há um segundo grande desafio para a igreja de hoje, para a igreja de Copacabana. As igrejas, de modo geral, há um segundo grande desafio. E o segundo grande desafio, irmãos, é orar em todo o tempo. E o texto está lá em Efésios, você não precisa achá-lo, vai estar escrito lá. E diz lá esse texto, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Irmãos, esta oração no Espírito é a oração dirigida pelo Espírito, é a oração conduzida pelo Espírito, é a oração segundo a vontade do Espírito Santo. Então é a súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando o tempo todo. A igreja, ela precisa orar o tempo todo. Precisamos estar em oração o tempo todo. E há aqui, irmãos, quero destacar 3 questões. Primeiro, pela fidelidade e pela perseverança dos crentes. Abra lá em Mateus 10, 22 e veja o que diz lá a palavra de Deus. Mateus 10, 22. Abra a sua Bíblia, irmãos. Eu às vezes corro tanto que não sei se dá tempo, mas acho que dá. Olha o que diz a Bíblia. Mas eu quero que você leia esse texto. Eu gostaria de sugerir a você que você riscasse esse texto. Que você pudesse colocar uma linha por baixo desse texto. Destacasse esse texto. Olha o que diz lá a Bíblia. O que é que diz lá, irmãos? E odiados de todos sereis por causa... Vamos ler de novo? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é a perseverança que nos salva, mas os salvos perseverarão. Não é a perseverança que me salva, mas aquele que é salvo, ele vai perseverar até o fim. Então precisamos orar e clamar ao Senhor
por fidelidade, por perseverança dos crentes, que nós possamos ser fiéis e perseverantes em meio a uma situação como essa que a Bíblia diz: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Por causa do meu nome, nós seremos odiados. O Senhor não falou? Se a mim me odiaram, também vão odiar vocês. Se a mim me mataram, também poderão matar alguns de vocês. Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então precisamos orar: Senhor, nos dê fidelidade, Senhor, me dê perseverança, Deus, que eu não caia, Deus, que eu não volte para trás. Jesus falou que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás, o quê? Não é digno de mim. Aquele que coloca a mão no arado e volta para trás. Irmãos, que nenhum de vocês volte para trás. Que nenhum de vocês se afaste do Evangelho. Que nenhum de vocês se afaste da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, uma das coisas que mais dói o meu coração, dói o coração, é ver tanta gente fora da igreja, é ver tanta gente afastada, é ver tanta gente com tantos problemas por aí, e que na verdade, por alguma razão, estão afastados da igreja do Senhor Jesus Cristo e ainda não perceberam que é lá que precisamos estar para orar uns com os outros, uns pelos outros, para que o Senhor nos dê fidelidade e perseverança. Irmãos, odiados de todos seremos por causa do nome do Senhor. O Senhor Jesus chegou a dizer que aqueles que nos matarem vão achar que estão fazendo um grande serviço a Deus. E você sabe que é exatamente isso que o muçulmano pode fazer? Você sabia disso? Ele pode matar um cristão porque está servindo ao seu Deus. Ao seu Deus. E quase todos os dias eu recebo e-mails da igreja perseguida: orem pela igreja em tal lugar, porque se reuniram lá pessoas para matar cristãos, para incendiar igrejas, para acabar com o evangelho, porque pessoas amam o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, precisamos orar para que o Senhor nos dê fidelidade e perseverança. Precisamos orar também, queridos, pela santidade, pelo avivamento da igreja. Abra lá em 1 Coríntios 1 e 2 e veja o que diz lá a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1 e 2, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e o nosso. A igreja é chamada para ser santa. Os crentes são chamados para ser santos, são santificados em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos orar pela santidade da igreja, pelo avivamento da igreja, para que o Senhor avive a nossa igreja, para que o Senhor traga santidade sobre as nossas vidas. E meus irmãos, o que eu tenho entendido por uma igreja santa, é uma igreja onde há um ambiente de tanta santidade, que o pecador, ao entrar naquela igreja, ele vai se quebrantar diante do Senhor. E quando lemos histórias verdadeiras de avivamentos que aconteceram, irmãos, é comum lermos sobre isso. Há um povo reunido, aliás, isso acontece até sobre regiões, não é apenas um povo reunido, não, às vezes uma região em que as pessoas começam a cair diante de Deus, confessando pecado, arrependidas, porque há um ambiente de santidade. Há um ambiente de santidade. Irmãos, o pastor não precisa mais pregar contra o que quer que seja, porque o pecador, ele não consegue se manter de pé, ele cai diante de Deus, ele cai diante do Senhor. Não há necessidade de ficar dizendo: olha, isso é pecado, olha, isso é pecado, olha, isso é pecado, e a pessoa lá no banco olhando e dizendo: não, mas eu acho que não, eu faço uma outra leitura. Irmãos, é orar por esse avivamento. Sabe o que é esse avivamento? Está lá em Isaías capítulo 6, no dia ou no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando Isaías viu o Senhor, ele se quebrantou, ele caiu de joelhos e ele disse: ai de mim que sou pecador. Irmãos queridos, toda a racionalidade cai por terra.
Irmãos, hoje o pregador prega e as pessoas estão lá no banco olhando para ele e pensando e elucubrando, e alguns resistindo, outros questionando, outros criticando. Não, mas eu não penso dessa forma. Não, isso aí é o que ele acha. Não, mas eu penso de outra forma. Mas, irmãos, quando há o ambiente de santidade, o avivamento vem. Irmãos, isso tudo cai por terra, em nome de Jesus. Nos quebrantamos diante do Senhor. Irmãos, a sensação, a convicção de pecado é tão forte que você não consegue levantar a cabeça para o Senhor. Você se coloca diante, aí não é cabeça baixa porque está com problema, não. Aí é cabeça baixa porque você está quebrado. A palavra de Deus diz, interessante, o Senhor lá em Ezequiel diz que aqui os homens tinham uma cerviz de ferro. Cerviz de ferro. Essa cerviz de ferro que nós temos, ela é quebrada pelo Senhor. Completamente quebrada. Irmãos, ninguém justifica mais pecado. Ninguém diz mais, a fulano também faz. Não, mas eu faço, mas eu conheço alguém que faz também. Não, mas aquele outro. Ninguém mais diz isso. Cada um é convencido pelo Espírito Santo. E a pessoa entra e ela cai diante de Deus. Ela entra, ela cai. Quem está dentro não consegue sair e quem está fora não consegue entrar. Irmãos, precisamos orar para que isto aconteça. A gente ouve falar de pecado na vida de irmãos. A gente ouve falar de irmãos que vivem no pecado tão tranquilos. Irmãos que chegam a dizer, ei daí, eu quero ver quem faz alguma coisa comigo. Eu quero ver. Irmãos, eu quero ver esse irmão, eu quero ver essa irmã diante da santidade de Deus, diante de um avivamento de Deus. Irmãos, ele vai rolar no chão comendo pó e dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem compaixão de mim. Irmãos, toda a arrogância que nós temos, toda a vaidade que nós temos, isso cai por terra. A igreja precisa orar por santidade. A igreja precisa orar por um avivamento. Que o Senhor revele tudo aquilo que está escondido e que não agrada o coração do Senhor. Irmãos, e que todos nós caiamos diante do Senhor, arrependidos, pedindo perdão e vivendo uma vida santa. Por que, igreja? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, ultimamente eu tenho andado apavorado. Porque, interessante, eu pensava que depois de uns anos de pastorado, não precisaria mais ler Bíblia, não precisaria mais de preparar sermão, ia chegar aqui, abrir a boca e falar, e pregar uma grande mensagem, todo mundo aplaudir. Irmãos, é exatamente o contrário. Quanto mais velho não, né? Eu vou ficando mais experiente. Obrigado. Quanto mais experiente eu vou ficando, mais apavorado eu vou ficando. Porque mais consciência começo a ter do que é ser um pastor diante de Deus, diante do Senhor. Irmãos, isso é tão sério. É tão sério. É tão sério estar diante do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um fogo devorador. Irmãos, nós precisamos ler o Velho Testamento. Ler o Velho Testamento. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós somos hoje uma geração sem Bíblia. Uma geração sem Bíblia, meus irmãos, é uma geração que vai ser enganada, tripudiada espiritualmente. Nós precisamos ler a Bíblia para ter essa consciência de quem é o Senhor, da santidade de Deus. Irmãos, eu não quero pecar. Eu não quero pecar, não porque eu sou pastor, mas porque eu tenho esta visão da santidade do Senhor. E eu quero ter essa vida santa. E você quer ter essa vida santa. A questão, queridos, não é você ser excluído de uma igreja. Você excluir dessa, vai para outra. É isso que as pessoas vão. É que aqui não pode isso, não. Mas tem outra igreja que me aceita e eu vou para outra igreja. Não é isso, não. Não é isso, não. É esse ambiente de santidade, esse ambiente de avivamento da igreja, onde você e Deus. Irmãos, quando Isaías viu o Senhor, ele não teve o que argumentar. Diante de Deus não há argumento que não caia por terra. Vocês lembram de Jó? Jó argumentou o livro todo. O livro todo ele argumentou. Cadê Deus? Cadê Deus? Eu queria que Deus aparecesse. Eu queria fazer. Eu queria acontecer. Ele fica o livro todo à espera de Deus. Lá no final Deus aparece. Lá no final Deus aparece para Jó. Deus aparece para Jó. E sabe o que Jó fala? Como um louco falava eu. Me abomino até o pó. Eu falava coisas que eu não conhecia.
Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando os nossos olhos veem o Senhor, tudo desaparece da nossa mente. A glória de Deus é tão intensa, queridos, que tudo some, e aquela glória nos consome, e nos resta ajoelhar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor lembra que somos pó, e o Senhor nos cobre com a sua graça e misericórdia, e o Senhor nos levanta em santidade para viver uma vida que o agrada, uma vida santa, a vida daqueles que estarão diante do Senhor. Quem estará no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não é dado à vaidade, e tem uma vida santa diante do Senhor. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Não é a igreja que mais grita que vai estar diante do Senhor. Não é a igreja que mais realiza. É a igreja que é santa. São os irmãos que são santos, que estarão um dia no monte santo do Senhor. E a minha oração nesta manhã é que todos nós possamos estar no monte santo do Senhor. Precisamos orar o tempo todo pela evangelização e conversão dos perdidos. Lucas 10:2, uma oração que precisamos fazer a cada dia. Precisamos insistir nesta oração. Lucas capítulo 10, verso 2. E lhes disse, Jesus falando: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, precisamos orar para que possamos ver a colheita grande, para que possamos ver que os trabalhadores são poucos, para orarmos ao Senhor que mande trabalhadores, que eu e você sejamos trabalhadores na colheita. Irmãos, isso é sério. Precisamos orar e clamar: Deus mande, Deus levante, Deus me levante a mim mesmo, Deus levante vidas, pessoas, para levarem o Evangelho às pessoas que estão perdidas. Meus queridos irmãos, se tudo que a Bíblia diz é verdade, se realmente Jesus Cristo é o Senhor, morreu pelos nossos pecados, e só a pessoa que tem Cristo é salva e estará com o Senhor para sempre, então a igreja precisa evangelizar. Precisamos orar: Deus levante vidas, Deus me levante. Deus, nós precisamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Orar pela evangelização a cada dia, meu irmão. Ore pela evangelização, ore pela conversão de vidas. Peça a Deus: Senhor, levante e envie mais pessoas. Orar em todo o tempo é um outro grande desafio da igreja. Mas há um terceiro grande desafio da igreja para esse tempo, e o desafio é remir o tempo. E lá em Efésios capítulo 5 e versos 16, nós temos o que é remir: é aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, são dias difíceis, são dias dos reinos das trevas operando. Então nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor nos dá. Aproveitando essas oportunidades como, irmãos? Priorizando e buscando a face do Senhor. Igreja, nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos. Abra a sua Bíblia em Salmos. Salmo 84, verso 2. Irmãos, eu tenho feito essa oração. Salmo 84, 2. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Irmãos, isso é sede de Deus. Irmão, peça a Deus essa sede. Peça a Deus essa sede de alma. A minha alma desfalece, ela está desejosa. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.
Irmãos, remir o tempo é isto, é priorizar, é buscar a face do Senhor, é desejar estar diante do Senhor. Irmãos, um problema sério que muitas vezes acontece conosco é que nós estamos trabalhando na obra do Senhor, mas nós estamos longe do Senhor da obra. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Você e eu precisamos estar com o Senhor face a face. Nós precisamos dessa intimidade com o Senhor, essa conversa, esse relacionar com o Senhor. Precisamos nos relacionar com o Senhor. E o salmista, nesse salmo, ele traduz isso de uma forma tão maravilhosa. A minha alma tem sede do Deus vivo. Meu irmão, nessa manhã, qual é a sede que está aí na sua alma? Qual é a sede que nós temos? Qual é o desejo que está aí no seu coração? O que é que você está desejando? O que é que tem movido a sua vida? O que é que tem movido a nossa vida? Meus queridos, discernir o tempo tem a ver com isso, em remir o tempo, em priorizar e buscar a face do Senhor. Irmãos, nós estamos priorizando e buscando tantas coisas que não são o Senhor. Eu cheguei à conclusão de que esta indústria do entretenimento e lazer é a coisa mais diabólica que já aconteceu. Vocês sabem por que aconteceu o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A palavra de Deus diz que eles ficaram ricos, eles não olharam para os pobres e eles ficaram ociosos o tempo todo. Ociosos o tempo todo. Irmãos, essa indústria do entretenimento, ela simplesmente está apagando Deus das nossas vidas. A gente hoje tem família que até na hora do almoço o pessoal leva o celular e fica mandando mensagem. Eu estou achando que daqui a algum tempo, você dentro de casa vai se comunicar com os outros através de SMS. Você vai dizer: pai, estou aqui no quarto, não sei o que lá. Filho, Deus te abençoe. Olha, pai, estou indo para a cozinha almoçar. Eu vou daqui a 1 hora. E você vai ficar se comunicando. As pessoas estão completamente absortas. A gente já começa a ver isso no garotinho, a criança. O meu neto de 4 anos, eu já quero ter lá aquele negócio. E você fala e ele não ouve. O interessante é isso. João, ele não está ouvindo. Ele está lá no mundo dele. Não atende nada. Nós hoje, irmãos, nós estamos todos nós envolvidos com tanta coisa que nós não temos tempo para estar na face, buscar a face do Senhor. É por isso que a sua vida está do jeito que está. É por isso que você está aqui nessa manhã. Problema não são as circunstâncias, não. Problema não é o que você está enfrentando, não. Problema não é essa luta que você está enfrentando. O problema é que nós não estamos na face do Senhor. Porque quando nós estamos na face do Senhor, diante da face do Senhor, o que é que acontece com os nossos problemas? Eles somem. O que é que acontece com as nossas lutas? Elas somem. O Senhor é tão grande, o Senhor é tão maravilhoso, que tudo some da vista. Mas nós não estamos buscando a face do Senhor. Nós estamos ocupados com tantas e tantas coisas, irmãos. E eu estou falando porque eu sei disso. Você hoje, você passa o dia no computador. É e-mail, é o Facebook, é o Twitter, é o não sei o que lá, é isso, é aquilo lá, e você não tem tempo para estar diante do Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Meu irmão, priorize estar diante do Senhor. Por isso temos insistido nessa necessidade dos 15 minutos. Meu irmão, separe um tempo para estar a sós com o Senhor, a sós com o Senhor. Por que é que casamentos acabam? Porque o relacionamento se esgarça. O relacionamento as pessoas começam a se afastar, e se afastam tanto que rompe.
Mas não é assim que nós estamos vivendo com o Senhor, tão afastados dele. E meu irmão, entenda, vir à igreja no domingo, muitas vezes por si só não resolve o problema. A cada dia, eu preciso estar diante da face do Senhor. Isso é remir o tempo. Mas eu preciso, irmãos, priorizar e focar a obra do Senhor. Abra lá em Mateus 6,33, um verso que todos conhecemos tão bem. Mateus 6,33, o que é que diz lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? A necessidade de pão, de comida, de vestido, de vestimenta, não é? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Você sabia, querido, que quando você está trabalhando na obra do Senhor, o Senhor está trabalhando na sua? Você sabia disso? Quando você está trabalhando na obra do Senhor, o Senhor está trabalhando na sua obra, na sua vida, na sua família, no seu lar. Então, remir o tempo é priorizar, é focar a obra do Senhor, é realizar a obra do Senhor, é dizer: Deus, aonde o Senhor deseja que eu me junte ao Senhor para realizar a sua obra. É você focar, o foco do crente há de ser a obra do Senhor. E isso só é possível se você busca a face do Senhor. Aquele que busca a face do Senhor, ele acaba focando a obra do Senhor. E aí acontece o milagre do Senhor cuidar da nossa própria vida. E como isso é maravilhoso. Mas, irmãos, remir o tempo é também testemunhar e levar vidas ao Senhor Jesus. É você, sou eu, ganharmos vidas para o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 22. Veja o que Paulo diz lá. Abra lá em 1 Coríntios 9, 22 e veja o que diz o apóstolo Paulo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo fala sobre a sabedoria que o crente precisa ter para ganhar as pessoas ao seu redor, para levá-las à salvação, para levá-las à conversão a Cristo Jesus. Eu preciso saber chegar nas pessoas. Irmãos, li essa semana algo que me impressionou muito. Há pessoas que falam e pregam e compartilham e testemunham de um jeito que afastam as pessoas do Evangelho. Não basta testemunhar de Jesus. Você precisa saber testemunhar de Jesus. Você precisa saber responder com mansidão e temperança a qualquer que lhe pedir a razão da sua fé. Então nós precisamos, irmãos, levar vidas a Jesus. Remir o tempo é isso, é testemunhar com a vida, é levar pessoas, é convidar a pessoa, é apresentar o plano de salvação, é dizer para a pessoa quem ela é aos olhos de Deus, o que Deus a ama, que Deus mandou Jesus, que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário, e levar aquela pessoa então a se converter ao Senhor Jesus Cristo, a abrir o seu coração para Cristo Jesus. Eu não sei se foi aqui no culto, se foi lá em cima que o pastor Franklin contou aquele episódio, acho que foi lá com o grupo lá em cima, que ele contou de uma mesa redonda que estava discutindo a questão da corrupção. Foi aqui ou foi lá em cima? Foi lá em cima, né? E eu estava contando, houve um programa de televisão onde tinha um pastor batista lá de São Paulo, e eles estavam discutindo a questão da corrupção. Discutindo corrupção, e corrupção isso, corrupção aquilo, e aquele pastor começou a dizer: olha, a questão da corrupção é o coração do homem, é o coração corrupto do homem, porque a ideia que nós temos é que a corrupção é ideológica, a ideia que a gente tem é que a corrupção é do partido A, B ou C. A corrupção é do coração do homem, seja qual for o partido, seja qual for a ideologia, o coração vai ser sempre corrupto. E as pessoas conversavam e o pastor dava a sua pitada: é o coração do homem. E ele diz que as pessoas começaram a ficar tão impressionadas com isso, elas ficaram tão impressionadas com isso, tão oprimidas com essa palavra, que a apresentadora diz: ué, então não tem solução? Então a solução é nascer de novo? E o pastor disse: é isso mesmo. A solução é nascer de novo, aceitando Cristo como Senhor e Salvador.
Vocês percebem? É assim que se evangeliza. É assim que se evangeliza. Não é você dizer para a pessoa, tira essa chupeta do diabo da boca. Não, não é assim que se evangeliza. Não é assim, não é agredindo as pessoas. É levá-las a entender. E aquele pastor foi dizendo, e as pessoas vão ficar cada vez mais acuadas. Ué, mas se é do coração do homem, se todos somos corruptos, então não tem jeito. Então nós precisamos fazer um novo homem. É. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. Então o que precisamos não é de uma nova ideologia, o que precisamos é de Jesus. O que precisamos é, gente, vamos fazer uma revolução? Vamos revolucionar esse país? Vamos fazer uma revolução? Uma revolução é Jesus. A solução é Jesus. Gente, não tem solução fora de Jesus. Não tem solução. Nós sempre, quando votarmos, nós vamos sempre votar no menos ruim. E cada um de vocês vai saber qual é o menos ruim. Mas nós nunca vamos resolver o problema. Porque o problema do homem é um problema de coração. Não é um problema de mente. É um problema de coração. Quantas ideologias já existiram nesse mundo? Quantas ideologias? Capitalismo, socialismo, marxismo, tantos ismos. Quantos ismos já aconteceram? Qual deles resolveu o problema? Nenhum. Qual deles virá resolver? Nenhum. Só tem uma pessoa que pode resolver. E essa pessoa é Jesus Cristo. E você precisa levar Cristo às pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, sem Cristo não há vida mudada. Sem Cristo, eu não serei o melhor marido, o melhor homem, o melhor filho, o melhor cidadão. É Cristo que muda a minha vida. É Cristo que muda a minha vida. Então eu preciso testemunhar de Cristo. Mas irmãos, não é esse testemunhar de Cristo para encher a igreja. Não é esse testemunhar de Cristo para dizer que os evangélicos são melhores que os católicos. Não é isso. Não é isso não. É testemunhar de Jesus dizendo, olha, é só Jesus. Fora de Jesus não tem solução para a sua vida. Não há solução para a sua vida. Seja rico, pobre, seja culto, seja inculto. Sem Jesus não tem solução. Só Cristo muda o coração do homem. Porque o problema do homem é um problema de coração. Então que nós possamos remir o tempo, testemunhando, levando vidas a Cristo. Quando vocês saírem daqui, vocês vão estar em contato com tantas pessoas, com tantos problemas, com tantas lutas. Então você poderá dizer, olha, Jesus Cristo é a solução. E você pode então pregar a Cristo e apresentar o plano de salvação e levar aquela pessoa a receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, os grandes desafios, não hoje, mas grandes desafios para a igreja de hoje. Qual é o primeiro grande desafio? Discernir o Kairos, discernir a era que nós estamos vivendo. A aproximação do anticristo, Jesus está voltando e nós precisamos estar firmes e convictos da nossa fé. Em segundo lugar, qual é o segundo grande desafio? Orar em todo o tempo. Orarmos em todo o tempo pela firmeza, pela santidade, para que Deus mande obreiros, orarmos em todo o tempo. E um terceiro grande desafio é remir o tempo, buscar a face do Senhor, focar na obra do Senhor, levar vidas aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a discernir, a orar, a remir o tempo e que possamos viver na expectativa da volta e do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu creio que esta deve ser a grande expectativa da igreja, da noiva, da igreja que é a noiva de Cristo, é viver essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Que Deus nos abençoe. Que cada um aqui nesta manhã possa verdadeiramente, que você e eu possamos discernir o Kairos, discernir o tempo, que você possa viver em função deste discernimento. Porque olha, as pessoas, eu tenho o meu médico, lá, o doutor Alemar, que alguns conhecem, sempre que eu chego, doutor Alemar, a primeira coisa que ele diz, pastor, situação está difícil, é o que eu quero ouvir. As pessoas dão a dica para você, entendeu? A pessoa já dá a dica, tadinha, ela nem sabe, né? A situação está difícil. Está difícil, né? E aí começa.
Entendeu? Hoje, se você chega perto de qualquer pessoa, ele logo vai reclamar de alguma coisa. A situação está difícil. Está difícil. E a situação está difícil por quê? Porque o anticristo está vindo. Porque Jesus está voltando. E a igreja vai ser arrebatada. E você tem que trazer essa pessoa para Cristo Jesus. Só que o tadinho da pessoa com quem você está falando, ele é um tapado espiritual. Não entende nada do mundo espiritual. E você é que vai ensiná-lo. E você é que vai dizer, olha, você precisa estar dentro da arca da salvação. O dilúvio está chegando. Irmãos, as gotas estão vindo. As gotas já estão caindo. Daqui a pouco o dilúvio vem. Quem é que se salva? Aqueles que estiverem na arca. Quem é a arca hoje? A arca é a igreja. A arca é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. Então você precisa estar dentro da arca, a noiva do Senhor Jesus, para que você possa zarpar e estar com o Senhor. Então, queridos, precisamos viver essa expectativa. Você vai se encontrar com o vizinho, e aí, tudo bem? Tá tudo bom lá em casa, as coisas estão difíceis. É tudo que você precisa ouvir. É tudo. Mas sabe qual é a resposta do crente? Não, mesmo? Tá mesmo, tá tudo ruim mesmo. A minha vida também está ruim pra caramba. Aí. Tá amarrado, né, irmão? Tá amarrado. Aí a pessoa olha para você e diz, se você que é crente tá desse jeito, então já estou perdido. Entendeu, meu irmão? Então nós precisamos viver. Mas isso aí precisa estar diante da face do Senhor. Você está buscando ao Senhor para que você possa ter essa alegria do Senhor. Irmãos, que possamos viver a expectativa da volta e do nosso encontro com o Senhor Jesus. Que nessa manhã possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não para fugir dos problemas, mas porque estar com Cristo é muito melhor, como diz o apóstolo Paulo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Os irmãos já estão com fome. Mas olha, boa notícia para você. Acabando o culto, não sai correndo que é perigoso, né? Mas lá em cima, eles devem estar me vendo e ouvindo, né? Então tem já uma comidinha gostosa esperando por você, cardápio bem elaborado, e você vai ser assim ricamente abençoado. E nós já vamos para ajudar a correr. Já vou orar pela comida, que aí já está orado, viu, meu irmão? Você pode subir e comer, que já tá orado. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã e te rogamos, ó Deus, que essa mensagem caia em terreno fértil. Ajude-nos, Senhor, a discernir o tempo. Ajude-nos, Senhor, a remir o tempo, a orar em todo o tempo. Deus, eu peço nesta manhã duas coisas: uma igreja santa e uma igreja que ganhe vidas para o Senhor Jesus. Deus, nesta manhã, traga a esta igreja essa convicção. Ó Deus, que esses desafios estejam presentes na vida desta igreja e que o Senhor nos ajude a viver uma igreja que aguarda a volta de Jesus, mas que ganha vidas para que subam com Cristo. Deus, nós queremos subir, mas não queremos ir sozinhos. Nós queremos que uma multidão suba ao encontro do Senhor, de homens e mulheres remidos, salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Deus, nesta manhã, ó Senhor, que a nossa prioridade não seja ganhar dinheiro. Deus, que nesta manhã nossa prioridade não seja crescer na vida profissional. Deus, que nessa manhã nossa prioridade não seja ter bens materiais. Deus, que a nossa prioridade nessa manhã não seja sermos ricos e famosos, mas seja, Pai, sermos perseverantes, santos, avivados diante do Senhor, focados na tua obra, desejosos de estar contigo. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Deus abençoe logo mais o musical. Deus traga o seu povo. Deus nos dê mais um culto na sua presença e abençoe os alimentos nessa manhã. Deus, obrigado porque a causa é nobre. Por isso toque o coração do povo para subir e abençoe esses alimentos, que nos façam bem, que o Senhor os santifique. No nome santo de Jesus, por quem eu oro. Amém. E amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Fica sentado um instante. Deixa eu chegar à porta. Depois que eu estiver na porta, os irmãos podem então sair. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor até eu chegar à porta. Que Deus nos abençoe.